Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição de número 11 e a nossa lição hoje vai tratar da primeira viagem missionária. O nosso versículo-chave é Atos 13, versículo 49, e diz o seguinte: E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Nas 10 primeiras lições, a gente está estudando o livro de Atos, a gente vê a ação de indivíduos isolados, pessoas. Várias pessoas tiveram aí a sua importância e trouxeram lições para a gente. Vieram as perseguições. E hoje nós vamos tratar de 2 capítulos, o 13 e o 14, que vai ser a primeira viagem missionária. Vamos começar então? A urgência e soberania de Deus. Atos 13, vamos ler? Versículos de 1 a 4. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tretarca, e Saulo. E enquanto eles, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então a gente observa o seguinte: a igreja de Antioquia da Síria não teve dificuldade em ouvir o Espírito Santo quando recebeu a mensagem conclamando Paulo e Barnabé para uma tarefa. E aqui a gente observa o seguinte nesses versículos: a igreja orava e jejuava, a igreja se submetia ao Espírito Santo e a separação de homens experimentados e frutíferos, a igreja associava aos enviados. Então, orando e jejuando e impondo as mãos sobre eles, despediram. É o que a gente vê em Atos 13, versículo 3. E aí nós vemos agora o seguinte: Paulo e Barnabé em Chipre. Atos 13, versículos 4 a 12. Chegando em Salamina, uma cidade lá na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga. Um detalhe importante: primeira sinagoga, onde se reuniam os judeus, com o propósito de leitura da lei e instrução. Paulo honrava os judeus com a primazia da palavra, falava primeiro a eles e cumpriu o que havia sido dito e planejado por Deus, de pregar primeiro aos judeus. Passando para o lado ocidental da ilha, chegaram a Pafos, onde estava localizada a sede do governo. Ali, eles pregaram a palavra de Deus ao procônsul, vindo a sofrer forte oposição da parte de um judeu chamado Bar-Jesus, que, contrariando lei, ele praticava magia. Provavelmente, a oposição, se deu porque pelo medo do receio dele perder aquela sua fonte de renda, de lucro, e a sua influência junto ao procônsul. Nesse confronto, o mágico foi atacado por uma cegueira temporária. E agora a gente vai ver Paulo e Barnabé em Antioquia da Psídia. Atos 13, versículos 13 a 52. Paulo e Barnabé avançaram por um território mais difícil, novos desafios. Fizeram uma longa viagem por mar até Perge, já em terras continentais da Ásia Menor. Daí, Paulo pretendia viajar pelo interior numa missão perigosa, a Antioquia da Psídia. Essa cidade, ela se situava numa rota comercial de Éfeso e Cilícia, o importante centro do helenismo, com características então bem fortes.
O primeiro contato foi a sinagoga, lembra-se? Para estabelecer um contato primeiro com os judeus e prosélitos. A receptividade foi muito grande, dando oportunidade para que Paulo pregasse no sábado. Paulo ressaltou a introdução histórica de Jesus Cristo ao fazer uma retrospectiva do Antigo Testamento. Seu discurso expôs a verdade bíblica acerca da necessidade de arrependimento e remissão dos pecados. Terminada a pregação, um grupo seguiu Paulo e Barnabé. Há um processo de ensino para nutrir a fé do novo convertido, ou seja, aqui acontece um discipulado. Oposição, claro. Dessa vez, a inveja tomou conta do coração de alguns judeus. Paulo e Barnabé agora em Icônio. A gente vê isso em Atos 14, versículos de 1 a 7. E aqui novamente a sequência. Paulo e Barnabé primeiro na sinagoga. Eles ficaram muito tempo ali. Paulo e Barnabé agora vão para Listra e Derbe. Isso está lá em Atos 14, versículos de 8 a 20. Em Listra, a cura de um coxo serviu como ponto de apoio para a pregação do evangelho, mas também como motivo para o povo elevar Paulo e Barnabé ao status de deuses. Então ali, Paulo e Barnabé, eles foram elevados à condição de deuses. Paulo permaneceu firme e seguiu rumo a Derbe, onde fez muitos discípulos e nem se tocou com aquela bajulação que ele teve naquele lugar, Ele foi chamado de Deus. E aí a gente vê agora o retorno para Antioquia. Atos 14, versículos 21 a 28. A visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou o ciclo, a primeira viagem missionária. Paulo resolveu percorrer de novo toda a rota que ele fez, a fim de fortalecer, encorajar e organizar os grupos cristãos, Então ele tinha esse cuidado com as igrejas que ele formava. Ele voltava depois para ver como as coisas estavam. E aí nós chegamos num ponto da nossa lição que a gente vê o seguinte. Primeiro, numa fundação de uma igreja, que a gente observa em Atos 13 e 14, o primeiro contato era com a sinagoga. Depois, tinha uma pregação já para o público, O processo de discipulado, de consolidação, e vinha a oposição, Nesse nosso momento musical, nós vamos ver uma música que eu creio que você conhece, que é Olhando para Cristo. Vamos lá?
nosso momento de intercessão, primeiro nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, né? São tantas as bênçãos e nós vamos separar esse momento para a gente agradecer. Segundo ponto da nossa intercessão, nós vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, né? Pelo nosso dirigente, por todos aqueles que são responsáveis pelas nossas leis e por essas dificuldades que temos passado e que são muitas. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários relacionados à nossa igreja, o Daniel e Magda lá na cidade de Paracatu, que estão toda segunda-feira no nosso momento de oração, né? De 9 às 10. Tiago e Isabelle lá em Cristolândia e Ana Paula lá em Manaus. Vamos orar pelas nossas famílias, são tantos os desafios, né? Família é um projeto de Deus, vamos interceder sempre pelas nossas famílias. E vamos orar pelo aniversário da nossa igreja, no dia 18 de junho. Nesse momento, nessa ocasião, estará conosco, se essa for a vontade de Deus, o pastor Ivênio dos Santos. Vamos já interceder por esse homem, né? E por esse momento. Vamos orar pelos nossos ministérios, né? São vários os ministérios da nossa igreja, os diáconos, a diretoria e todas as pessoas que já têm e já estão exercendo algum tipo de função na igreja. E que tudo seja feito da melhor forma possível, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão orando, dizimando e por aquelas pessoas que ainda não estão fazendo. Vamos orar pelos nossos idosos e enfermos, esse grupo tão grande da nossa igreja. E por aquelas pessoas que cuidam, né, dos idosos e dos enfermos. Vamos orar pelo nosso bairro. Nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio, esse bairro com essa tradição católica, e que a gente possa fazer toda a diferença onde nós estamos, aqui na Rua Itororó. E vamos orar pelo nosso pastor Valquimar, a Lígia, a Laís, o Saulo, para que Deus abençoe essa família. Tenham todos uma boa semana e até breve.